Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist de título Psicofarmacologia, certo? E aí, tratando-se dessa playlist, a gente vem conversando de modo específico sobre os tipos de antidepressivos, né? Para especificar mais ainda, a gente vem falando dos inibidores da MAO, tá? Ou seja, da monoamina oxidase, uma enzima que tem aí como função destruir neurotransmissores que são importantes para o sujeito manter-se de bem com a vida, manter-se munido de um prazer diante da existência. No vídeo anterior a este, de modo específico e meticuloso, eu conversei sobre o Parnat. Mas o Parnat não é o único antidepressivo inibidor da MAO. Fora o Parnat, a gente tem também o Nardil, a gente tem o Marplan, a gente tem o Niab, certo? O Niab. Então, esses antidepressivos, eles têm o mesmo mecanismo de ação, tá? Que vem a ser aí caracterizado pela inibição da ação da MAO, que, como eu falei e repito, que é para vocês fixar isso na mente, a MAO é uma enzima que vai atuar na destruição de serotonina, de norepinefrina, de dopamina, certo? No neurônio. Então, gente, esses antidepressivos, o Parnat, o Nardil, o Marplan e o Niamid, são aí tipos de antidepressivos que têm como função trazer de volta este equilíbrio cerebral que vem a ser aí munido da quantidade desses neurotransmissores, da quantidade suficiente para manter o indivíduo bem, para manter o indivíduo munido do bem-estar diante da vida, né? Quando os mesmos estão em equilíbrio, ou seja, quando esses neurotransmissores estão em equilíbrio, então os sintomas de ansiedade, por exemplo, são reduzidos, os sintomas depressivos são reduzidos, né? E daí isso é possível justamente através da inativação da monoamina oxidase, ou seja, da MAO. Quando a MAO está em excesso, a sua sintetização, a sua fabricação está se dando de modo excessivo, então essa enzima excessivamente também vai destruir neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, norepinefrina. Porque, como eu já falei inúmeras vezes e vou repetir de novo, vou repetir novamente, que é para nunca mais vocês esquecerem isso. A monoamina oxidase é um tipo de enzima que destrói neurotransmissores que são essenciais para o bem-estar, para o prazer diante da vida, né? Daí, nisso tudo, temos um pequeno detalhe. Esses inibidores da MAO, que eu citei anteriormente, são aí clássicos, irreversíveis e não seletivos. Carla, é muita informação. Por que que eles são clássicos, irreversíveis e não seletivos? Vamos lá. Começando aí pelo fato de serem irreversíveis. Vamos deixar a questão do clássicos por último. Por que que são irreversíveis? O que quer dizer isso, né? Esses antidepressivos são irreversíveis porque eles ligam-se à MAO, a monoamina oxidase, de modo irreversível, certo? Ou seja, eles destroem definitivamente a função desta enzima. Ah, Carla, entendi. Então quer dizer que nunca mais
essas enzimas irão destruir neurotransmissores importantes para o bem-estar do sujeito. É isso? Bom, é quase isso, mas deixa eu só explicar um detalhe para vocês. As enzimas do tipo MAO que estão recebendo a ação dos antidepressivos, elas de fato nunca mais voltarão a agir, certo? Por isso que esses antidepressivos são irreversíveis. Essas aí que estão sofrendo a ação dos antidepressivos, elas nunca mais voltarão a agir. Mas o que é que acontece? Outras novas moléculas de monoamina oxidase serão sintetizadas, tá? Pelo DNA neuronal no núcleo da célula. Elas serão fabricadas. E aí essas que estão sendo fabricadas, elas vão aí exercer a função, né, a sua função característica, que é a de destruir esses neurotransmissores que são essenciais para o bem-estar do indivíduo, tá? E daí o que é que acontece? A atividade enzimática da MAO será restabelecida. Não é que os antidepressivos vão destruir essas enzimas e daí isso vai se dar de modo que nunca mais o organismo vai ser acometido por esse tipo de enzima. Não. Aquelas que estão sofrendo a ação do antidepressivo, sim, nunca mais elas voltarão a agir. Mas as que estão sendo fabricadas, né, elas vão exercer essa função característica. Por que que elas... Carla, é uma enzima que é MAO. Que ela é literalmente MAO, porque elas destroem neurotransmissores que são essenciais para o bem-estar do indivíduo, certo? Não, ela não é tão mal assim. Se elas são naturalmente sintetizadas pelo organismo, é porque elas têm ali uma função importante, uma função cerebral importante. Vejam só, do mesmo jeito que o déficit desses neurotransmissores, serotonina, dopamina, norepinefrina, do mesmo jeito que o déficit acarreta em um comprometimento do sistema nervoso central, o excesso também vai acarretar em algum tipo de comprometimento do sistema nervoso central, tá? Então, essas enzimas, né, a MAO, ela tem a função de manter esses neurotransmissores, a sua quantidade, em equilíbrio, né? Em um número ali, em um número significativo para o sujeito ficar bem, nem deixar que esses neurotransmissores entrem em uma quantidade excessiva, nem muito menos deixar que haja uma deficiência. Mas quando essas enzimas elas são sintetizadas também em equilíbrio, quando o número dessas enzimas estão em equilíbrio, daí sim, consequentemente, a quantidade de neurotransmissores estará em equilíbrio. Mas se há um excesso de sintetização, de fabricação dessas enzimas, se há um excesso não suportado pelo cérebro, óbvio que não é que não seja suportado pelo cérebro, mas uma quantidade que vem aí a trazer um desequilíbrio cerebral, né? Então, consequentemente, essa quantidade de MAO vai também destruir uma quantidade significativa de neurotransmissores, né, que vai aí acarretar em um déficit nessa quantidade de neurotransmissores, certo? Então, veja, tá, Carla, certo? Daí então eu entendi porque que esses tipos de antidepressivos são inibidores da MAO, né? São inibidores da MAO e por que que são irreversíveis, entendi. Mas, Carla, explica aí por que que são não seletivos. Tá, vamos lá. Existem dois subtipos de MAO, dois subtipos dessas enzimas.
o tipo A e o tipo B. Esses antidepressivos que eu citei, eles destroem os dois tipos de mal. Se ele destruísse um tipo e o outro não, seriam seletivos, que a gente vai ver ainda os seletivos mais à frente. Mas esses tipos em específico, né, eles destroem os dois tipos de mal, certo? Por isso que eles estão dentro da mesma classificação. Inibidores da mal clássicos, irreversíveis e não seletivos, né? Ambas as enzimas, ambos os tipos, são aí inibidos pelos antidepressivos citados, certo? O Nardil, o Parnat, o Marplan e o Niamide são antidepressivos, são marcas de antidepressivos que vão estar dentro de uma mesma classificação, né? Que vão aí ter como função destruir a ação desses dois tipos de mal, certo? Carla, fala um pouquinho por que existem dois tipos de mal. Bom, a mal do tipo A, ela inativa os neurotransmissores mais intimamente ligados à depressão. Serotonina, noradrenalina, norepinefrina, dopamina são aí neurotransmissores que estão envolvidos com o bem-estar, com a regulação do sono, com a regulação do apetite, com o prazer diante da vida. Então, a monoamina oxidase do tipo A vai destruir esses neurotransmissores e por isso elas estarão intimamente ligadas à depressão, certo? Porque havendo a destruição desses neurotransmissores, o sistema nervoso central vai ficar comprometido no sentido de entrar aí em depressão, tá? Daí a mal do tipo B podem aí converter alguns substratos. Carla, o que são substratos? São aí precursores, digamos assim, de algumas substâncias, tá? Então existe um substrato chamado de protoxina. A protoxina, que é um substrato, é uma forma latente de toxinas. Daí, a mal do tipo B vai atuar nesse tipo de substrato, no protoxina. O protoxina vai dar vazão a uma substância chamada de toxina. Essas substâncias, elas vão aí estar laçadas a danos aos neurônios. Elas vão aí causar danos aos neurônios. Isto vai acarretar no desencadeamento de doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Parkinson, o Alzheimer, né? E aí a inibição da mal do tipo B, então, vai estar ligada à prevenção de processos neurodegenerativos, enquanto que a inibição da mal do tipo A estão ligadas à minoração dos sintomas depressivos, tá? E os antidepressivos inibidores da mal irreversíveis e não seletivos irão atuar nesse sentido, certo? Irão atuar na destruição de monoaminas oxidases do tipo A e do tipo B. Então, são antidepressivos que vão estar associados à prevenção, ou seja, à inibição dos sintomas depressivos e à prevenção de processos neurodegenerativos, certo? Beleza, Carla, entendi. Mas diz aí por que esses antidepressivos são clássicos. Bom, porque foram os primeiros antidepressivos a serem descobertos. Essa descoberta se deu lá pelos anos 80, em paralelo aí com a classe dos tricíclicos, que são aí, que é uma outra classe que a gente vai estudar posteriormente, tá?
A gente vai ver direitinho posteriormente. E aí são classes, né, de medicações bastante eficazes, mas apresentam efeitos colaterais muito indesejáveis, porque muito embora se tenha o conhecimento de que o seu mecanismo de ação se traduz pela inibição da MAO, mas foi um mecanismo de ação pouco estudado e, portanto, esse mecanismo de ação não está devidamente esclarecido e, portanto, há uma apresentação de efeitos colaterais muito indesejáveis. O início da ação desses antidepressivos se dará entre 7 a 10 dias, o início da ação, tá? Com doses aí apropriadas em alguns pacientes, é claro. Mas podem levar de 4 a 8 semanas para, de fato, atingir o efeito terapêutico pleno, certo? Ou seja, o início da ação, o paciente tomou o antidepressivo desse tipo aí hoje. O início da sua ação se dará daqui a 7 a 10 dias, certo? O seu efeito terapêutico pleno se dará de 4 a 8 semanas, tá? Então, em média, são necessários aí 10 dias para que a atividade da MAO se recupere, porque a atividade da MAO irá se recuperar, né? A partir do momento que o paciente toma esse tipo de antidepressivo e o início da sua ação se dá entre 7 a 10 dias, ou seja, de 7 a 10 dias ele então começa a destruir essa quantidade excessiva de MAO, né? Então de 4 a 8 semanas houve aí uma destruição de MAO suficiente, né, para que assim esses neurotransmissores possam ser repostos sem ser destruídos, porque a atividade da MAO após o efeito terapêutico pleno, ela vai ser reposta 10 dias, daí a 10 dias, né? A atividade dela vai ser daí então recuperada, certo? Já que em 5 a 10 dias os inibidores da MAO vão estar aí inibindo a MAO do tipo A e a MAO do tipo B de forma permanente, então daí ela vai levar esse tempo para de fato se recuperar, para de fato ser produzidas, né? Ou seja, 1 a 2 semanas. Daí o que é que acontece, gente? Nesta fase, neste processo todo, né, de reposição de neurotransmissores, os neurotransmissores estão sendo repostos, daí então o cérebro ele está acometido de um déficit de ação da MAO, então por isso esses neurotransmissores vão estar sendo repostos de modo muito acentuado, porque está sem o controle da MAO, porque como eu falei para vocês, a MAO tem essa função de controle, né, de controlar a quantidade de neurotransmissores produzidos para que não haja um excesso nessa produção. Então, como a MAO ainda está ali, né, sendo produzida para então a sua ação também ser reposta, então o paciente nesse tempo ele vai ficar vulnerável a crises hipertensivas, ou seja, a crises de pressão alta, certo? Porque a serotonina, a dopamina, a noradrenalina estarão sendo aí respostas de modo muito eficaz, de modo muito acentuado e sem o controle da MAO, né? E aí se o paciente ele tiver em uma dieta na qual ele possa vir aí estar se alimentando de comidas que possam também estar produzindo esses tipos de neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, serotonina, então possa ser que haja aí um excesso, né, de produção desses neurotransmissores.
Então, isso vai acarretar em uma hiperconcentração desses neurotransmissores, porque a MAO ainda vai ser reposta. A sua ação ainda vai ser reposta para daí, então, acometer essa produção de neurotransmissores de um equilíbrio. Então, consequentemente, pode haver aí uma hiperexcitação do sistema nervoso central e, consequentemente, isso pode acarretar em uma crise hipertensiva. Uma crise hipertensiva será possível, não estou dizendo que vai acontecer em via de regra, mas pode acontecer por conta desse processo aí, né? Daí por isso que daí a gente percebe, né, a importância do acompanhamento médico, porque o médico ele vai orientar o paciente devidamente nesse tempo aí quanto ao que comer, né? Quanto ao que beber, ou até mesmo se caso o paciente estiver fazendo uso de outras medicações, essas outras medicações também podem estar aí influenciando na produção de dopamina, serotonina, noradrenalina, né? Então, o médico ele precisa ter conhecimento de tudo isso aí para orientar devidamente este paciente nesse sentido, né? E aí, normalmente, os efeitos colaterais desses antidepressivos, normalmente, os que são mais comuns, né, é a hipotensão, que no caso é a pressão baixa, certo? Que aí vai acarretar em vertigens, tonturas, especialmente quando o paciente levanta, está deitado, de repente ele levanta de vez e ele está fazendo uso dessa medicação, ele pode cair devido a uma tontura, né? Então daí nesse sentido o médico vai ficar atento, porque se houver esse tipo de efeito colateral de modo muito acentuado, daí o médico ele vai reduzir a dosagem, certo? Caso esse efeito se dê de modo muito acentuado, no sentido de prejudicar o paciente em outras questões, tá? Os efeitos colaterais menos frequentes são aí diarreias, edema, né, nos pés e tornozelos, mas esses edemas, caso apareça, ele vai também desaparecer naturalmente em semanas. Se não desaparecer, é o caso do médico também rever, né, a dosagem e tal, fazer um controle posológico mesmo, tá? E aí, dentre os menos frequentes, eu cito também a taquicardia, palpitação, nervosismo, excitação, né, visão turva, disfunção sexual, sonolência também vai ser possível, o aumento do peso, porque há um aumento do apetite devido aí à fissura por carboidratos, certo? E dentre os efeitos colaterais raros, que não é comum aí acometer o paciente, é a anorexia, calafrios, constipação, que é a dificuldade, né, de defecar, certo? A boca seca e enfim. Bom, então é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação acerca de antidepressivos, né? Acerca desse tipo de antidepressivos, que são aí tipos de antidepressivos que estão aí dentro de uma mesma classificação, que são aí os inibidores da MAO clássicos, irreversíveis e não seletivos, tá? Bom, espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, o meu e-mail vai estar aqui na caixa de descrição do vídeo, tá? Você pode mandar sua dúvida para mim e eu trago aqui para o canal, para a playlist Carla Responde, tá certo? Se demorar, tenha um pouco de paciência, porque eu vou atender dos e-mails por ordem de chegada, então possa ser que demore um pouco até que eu venha acessar o seu e-mail, tá? E no final aqui da tela do vídeo vai aparecer aí para vocês a playlist de psicofarmacologia, onde você vai poder acessar a playlist e assistir os vídeos anteriores, caso não tenha assistido ainda, para que você possa construir um conhecimento abrangente acerca da psicofarmacologia. Vai aparecer também um íconezinho com a minha foto, que aí trata-se do meu canal secundário, que é o canal Só Psicanálise.
Se você gosta da psicanálise, se você curte esse tipo de temática, então conhece lá meu canal secundário. Se achar interessante, se inscreve lá também, tá certo? É isso, gente. Então, muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.